Então, nossa pauta é eleições municipais com mais mulheres, menos violência e com a aplicação da lei quando for necessário. A sociedade não consegue perceber a violência política de gênero. Que é crime assediar, humilhar, constranger, ameaçar, criar qualquer tipo de dificuldade para uma candidata ou uma detentora de mandato eletivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que é uma iniciativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da Ouvidoria da Mulher da 4ª Região. Me chamo Ana Cristina Blasi e hoje temos como convidada aqui a doutora Raquel Branquinho. A doutora Raquel Branquinho é procuradora regional da República na 1ª Região e diretora da Escola Superior do Ministério Público da União. Exerce a função de Procuradora Regional Eleitoral Auxiliar na PRE da 1ª Região e coordena o Grupo de Trabalho de Violência Política de Gênero da Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral. É mestre pela Universidade Católica de Brasília na área de pesquisa de corrupção e direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Raquel. Eu que agradeço, Ana. Um prazer estar aqui com você Nós hoje. estamos muito felizes em te receber aqui no tribunal para falar desse tema tão importante. Temos eleição pela frente nesse ano de 2024 e o tema da violência política de gênero, que é o tema de predileção, efetivamente o teu trabalho diário, vai ganhar uma grande notoriedade esse ano, com certeza absoluta. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a violência política, a tua trajetória, conta um pouquinho para nós. Então, Ana, nós estamos trabalhando nessa temática praticamente por impulso da lei, que foi promulgada em final de 2021, a Lei 14.192, lá de agosto, setembro de 2021, e aí na Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral, obviamente com demanda da sociedade civil organizada, de organismos internacionais, porque a coisa no Brasil vai andando também por um certo impulsionamento, né? Que a questão da violência contra a mulher é um problema da sociedade, então a gente muitas vezes não enxerga essa situação. E a gente precisava avançar na pauta de representatividade política para poder avançar nas outras pautas sociais relevantes. Porque a mulher na política vai fazer a diferença. A mulher na Câmara Municipal, a mulher prefeita, a mulher governadora, a mulher secretária, é óbvio, juntamente com os homens, mas com maior proporcionalidade, claro, que é o que a gente não tem. Então, nós começamos a trabalhar em janeiro de 2022, temos um site onde está todo o material, as representações criminais, as informações. E, assim, é um trabalho bastante importante, mas bastante difícil. Porque o próprio sistema de justiça, os colegas, promotores, promotoras, procuradores regionais eleitorais, juízes, a polícia, a advocacia, não entende essa legislação, não consegue aplicar com naturalidade como as outras leis criminais do nosso país. Ela segue os mesmos paradigmas conceituais de qualquer crime. Questão de competência, de legitimidade, de prova, de como é que vai se processar, mas se faz um imbróglio em volta dessa situação, muitas vezes discutindo onde vai, como vai, qual que é a situação, se caracteriza ou não caracteriza. E isso tem sido assim, um foco muito importante nosso. A gente tem tentado capacitar, informar, conversar com a sociedade, conversar com as vítimas. É duro ouvi-las, né? Porque os depoimentos sempre são muito fortes, as situações são tristes, a gente vê que ainda vivenciamos esse tipo de relato. E agora a gente chegou num estado da arte que nós achamos que nós temos assim, um material muito já relevante para impulsionar menos violência nas eleições de 2024. Então, nossa pauta é eleições municipais com mais mulheres, menos violência e com a aplicação da lei quando for necessário. Perfeito. E isso, na verdade, traz para a mesa um outro assunto que é importantíssimo, que é o letramento. Né? Que você está falando que é realmente a grande dificuldade que nós estamos enfrentando quando se fala de violência política de gênero, porque nós temos um gap cultural na sociedade. A sociedade não consegue perceber a violência política de gênero. Então, talvez a dificuldade esteja justamente aí. Né? Nem as pessoas com cargos, nem as autoridades policiais, ninguém está ainda preparado para essa nova realidade, esse novo tipo penal que vai vigorar mesmo a partir das eleições municipais desse ano.
Não, nós já estamos trabalhando, né, com esse tipo. Agora, nas eleições, ele vai ter mais relevância, porque é um momento de muito debate. E, de uns anos para cá, a violência por redes, o impulsionamento de mentiras, as fake news, as agressões contra grupos vulnerabilizados, ela tem sido uma pauta, um método de fazer política. Muita gente se elegeu atacando pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas de periferia, mulheres. E isso tem uma maior repercussão em época de eleições. E as mulheres, além de tudo, têm o problema estrutural dos partidos. Elas não têm apoio, embora nós tenhamos uma legislação boa. Hoje, se pergunta, Raquel Branquinho, a legislação do Brasil é boa? É suficiente. Nós podemos trabalhar de forma adequada, cumprindo todos os requisitos do devido processo legal, sem nenhum problema, inclusive em linha com os tratados e os acordos que o Brasil assina. Mas qual que é o nosso problema? Aplicar a legislação. Conhecer, entender e aplicar. A violência política de gênero, ela é ampla, porque ela ocorre no cenário de poder da mulher ocupando espaços públicos e também no espaço político, mas ela criou um crime específico para tutelar os direitos das candidatas e das mandatárias. Aquelas Isso, que então exercem... vamos falar um pouquinho do crime, do tipo penal. Ele é bem fechado. Conta pra gente um pouquinho sobre o tipo penal. A Lei 1492, ela trouxe um artigo no Código Eleitoral. É o artigo 326-B, que fica junto com outros crimes, assim, mais ou menos, que se relacionam. O que diz o artigo 326-B? Que é crime assediar, humilhar, constranger, ameaçar, criar qualquer tipo de dificuldade para uma candidata ou uma detentora de mandato eletivo. Candidata, vai do registro da candidatura, que acontece em regra em agosto, assim, até o final do pleito. E a detentora, aquela que já foi eleita para prefeita, para vereadora, para deputada, para senadora. E qualquer tipo de violação dos direitos políticos dela, do seu direito de ter uma livre candidatura em igualdade de condições ou de exercer seu mandato, configura crime. Ele pode ser praticado por qualquer meio. Ou seja, nós temos agressões morais, físicas, de conotação sexual, que se reverberam na esfera psicológica, subliminares, econômicas, financeiras. Essas envolvem muito o período de campanha. Né? Então, esse tipo ele é bastante amplo, só que ele tem, assim, ele está, como você disse, fechado. Por quê? Não tem uma dificuldade de interpretar. É óbvio, a gente tem que acontecer com qualquer crime. Aconteceu uma realidade da vida, a gente tem que entender se a pessoa teve dolo, teve a vontade de praticar aquilo ali, qual circunstância, qual situação, e fazer a denúncia para o membro do Ministério Público e deixar a defesa e aí a justiça agir. Mas ainda nós temos uma dificuldade de entender o que é o assédio, o que é o apagamento da mulher na sua esfera de trabalho, deixando que as candidatas, que as detetoras de mandato, elas não apareçam perante o seu público, elas sejam humilhadas, elas sejam desconsideradas para evitar que elas possam se reeleger ou que elas tenham um exercício livre do seu mandato. Então, a gente tem acompanhado mais ou menos uns 200 casos já, infelizmente, desde o nosso trabalho. O GT já fez mais ou menos quase umas 60 representações criminais e o sistema está agindo aos poucos, vamos dizer. Não posso dizer que a gente está na estaca zero. Eu acho que nós avançamos bastante. A gente precisa, por isso esse debate aqui com você, com outros colegas, é tão importante ter esse espaço, orientar e falar, olha, gente, existe esse crime e esse crime ele é importante porque na medida em que for aplicado, ele vai evitar que outras situações ocorram, porque as pessoas, né, pode ter repercussão até na esfera eleitoral do agressor ou da agressora. Não precisa ser só homem, embora na maioria dos casos tenha sido visto como homem. E a sociedade evolui como um todo, né? Evolui como um todo. Sem dúvida nenhuma. Muitas perguntas, em decorrência das suas respostas, vão surgindo. Sem dúvida. A primeira delas é a competência. Né? Pode haver uma dúvida em relação à competência, se é eleitoral, se é federal, se é estadual. Então, como é que isso está se delineando em relação a isso? Até que tem um pronunciamento de uma corte que tem o poder de decidir definitivamente sobre essas questões, como o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é um tipo penal que está no Código Eleitoral. Ele está no Código Eleitoral e ele tem uma vinculação específica com eleições e mandatos, algo que decorre de atribuições da Justiça Eleitoral. Então, nós estamos tratando todo o sistema como um crime de natureza eleitoral, competência dos juízos eleitorais, do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal, porque a Justiça Eleitoral é uma Justiça Federal. Agora, o local que não tem
Polícia Federal. A Polícia Civil pode agir, não tem problema nenhum. Então, é um crime de médio potencial ofensivo de 1 a 4 anos, mas reclusão, pode... isso é bem interessante, reclusão, né? mas pode se agravar se a violação ocorrer por meios de repercussão em massa, por comunicação que tenha grande repercussão, porque isso potencializa a agressão, Certo. potencializa a gravidade, então tem um aumento ali de um terço, pode haver. Então, assim, é um crime que tem que ser tratado dentro da sua perspectiva de médio potencial ofensivo, mas não pode ser banalizado, porque são situações que impedem as mulheres de alcançar esses espaços de poder. Nós temos baixíssima representatividade feminina nos municípios. Isso é muito sério. Sim, porque se diz que a arena política é muito hostil. E muitas campanhas massivas foram feitas para incrementar o número de mulheres candidatas, mulheres na política, vamos ocupar esses espaços e tal. Na minha opinião, esse primeiro passo já foi dado. Nós estamos com 46% de mulheres filiadas a partidos políticos. Ótimo. Então, agora vamos para a segunda etapa, que é perfectibilizar essa candidatura. Isso. Dar garantia que essa candidatura se opere de uma maneira democrática. Isso. Né? Tornar viável a candidatura. Por que a gente está falando aqui? Nós estamos falando de políticas afirmativas que o Brasil já aderiu lá desde a década de 90, com a questão das cotas. Quando fala em cota, todo mundo acha com uma imagem negativa. A cota não tem uma imagem negativa, porque é direito da mulher ter igualdade de condições. Mas nós, como sociedade, não conseguimos cumprir o que a Constituição estabeleceu. Aí, quando eu falo em cota, eu estou falando, tu quer dar um benefício? Não. Se eu tenho 52% de mulheres na sociedade, é justo que eu tenha uma representatividade um pouco mais proporcional a esse quantitativo nos parlamentos. Com certeza. É justo, é natural, mas nós não temos. Então, o que vem a cota? Ela vem com uma política de incentivo para conseguir encurtar esse espaço para que a gente alcance mais igualdade. Tem países que pode ter cotas até para homens. Quando as mulheres atingem, ou até desarma o sistema, não preciso mais. A sociedade alcançou um nível de maturidade tão grande que uma vez vai ser 40, 50, vai ser 30, 50, mas vai ficar assim numa média natural, não como nós, que temos 12% de prefeitas em 5 mil e pouco municípios, 16% de vereadoras em todos esses municípios, 17,7% de deputadas, 14% de senadores. Quer dizer, está extremamente desigual. Então, essas políticas, elas vêm nesse ponto. E elas têm avançado. Eu chamo hoje que a gente tem um microsistema jurídico eleitoral de políticas afirmativas para garantir maior participação feminina na política. São várias legislações que se compõem e se comunicam. Só que nós temos também um dificultador, que é a operacionalização. É o que você falou. Como é que eu torno a candidatura viável? Financiando, dando condições e deixando o espaço político um espaço adequado para a mulher participar. E tem sido feito isso? Não. Os partidos políticos e outros setores da sociedade brasileira que eles representam têm, ao longo do tempo, sempre, de certa forma, criado situações para fugir ao regramento legal ou às orientações do Tribunal Superior Eleitoral. Quando surgiu a cota e a legislação mencionou que tinha que ter pelo menos 30% para um dos gêneros, que já se entende que é o gênero feminino, porque era 100% de homens praticamente, alguns partidos, a maioria desinterpretaram, não. Então, eu não preciso, eu tenho 100 candidatos para registrar, eu registro 70. Porque eu estou alcançando, assim, quer dizer, é um desvio de finalidade da política. E isso vai acontecendo em vários. Então, o que falta? Essa falta de operacionalização da legislação, porque uma candidatura precisa de apoio estrutural, contábil, de advocacia, tudo que um homem precisa, a mulher precisa também. Basta ver isso. O que um candidato precisa? A candidata precisa também. Tempo de TV. Mas ela nunca teve. Elas não têm. Só em 2019, com uma decisão de uma DI, 567, se não me engano, do Supremo, é que se interpretou que teria que ter uma equalização do financiamento à quantidade de mulheres candidatas. Por exemplo, se a gente tem um limite de 30, base, um piso, pelo menos 30% do financiamento sim. que é público, do Refec. porque hoje quase 100% do gasto com campanha eleitoral e das eleições e dos partidos é financiado pelo Tesouro, pela sociedade brasileira, né, por 2 fundos. A partir dali, se entendeu que, nossa, então, se a gente garantiu a cota, a gente tem que garantir também o dinheiro. Mas, gente, precisava do Supremo dizer
né? Desde 97 que a gente tem a questão de cotas, 97, depois teve 2012 outra lei e vamos avançando. Precisava do Supremo dizer que eu precisava ter a destinação dos recursos para viabilizar essas campanhas, para tornar candidaturas concorrentes, candidaturas... Então, quer dizer, a situação mostra esse cenário estrutural. A sociedade, de certa forma, pensa assim. As mulheres pensam assim? Não. Muitas vezes elas se conformam ou não conseguem enxergar a situação de exclusão, de apagamento que elas vivem. Exato. Nossa, muitas questões vão vindo, né? Muitas questões vão surgindo. A primeira delas que me ocorre é em relação aos partidos, à democracia interna dos partidos, que é uma outra discussão que também sabe que no Brasil não há democracia interna nos partidos, e aí se confunde com a questão da autonomia partidária, que é constitucional. Então, esse é um outro debate que tangencia toda essa questão, que eu acho que é importante delinear. Mas o que eu queria assim, te perguntar objetivamente, eu sou candidata, estou fazendo minha campanha e, de repente, eu sou atacada nas minhas redes sociais por outra pessoa, com base em discurso do ódio, xingando a mim, minha família, coisas completamente extemporâneas e violentas. Como é que eu procedo? Bem, para facilitar esse acesso, a gente criou, por exemplo, nas páginas das procuradorias regionais eleitorais de cada estado, porque a justiça eleitoral ela é complexa, ela é formada por promotores, promotoras, a divisão é territorial, quem está em cada circunscrição, mas nós temos um procurador ou uma procuradora regional em cada estado. E na página também da Procuradoria Geral Eleitoral, nós temos um banner, denuncie aqui. Tá. E embaixo está um passo a passo de encaminhar essa representação para o Ministério Público Eleitoral, ou seja, quando aconteceu, nós também colocamos na nossa página, inclusive, orientações até da própria Meta e de outros atores que atuam no sistema de investigação, para a gente ter a cadeia de custódia. Como é que você faz esse print? Como é que você retira esse primeiro contato com essa prova, se for possível, para já colocar ali, para a gente já preservar essas situações. Eu sempre falo da página, porque depois a gente cita aqui de uma forma... porque, assim, todo o nosso repositório de informações a gente coloca ali para deixar mais, e divide por tópicos, para deixar mais transparente, mais acessível. Mas vá ao Ministério Público Eleitoral. Eu moro aqui no município, eu conheço a promotoria. Pode ir direto. Claro. Né? Não precisa ir na página, claro. Né? Mas se eu estou num grande centro, eu não sei a quem recorrer ou como eu quero, porque quando você fizer essa representação na página, você vai receber um número, aí você vai poder acompanhar a partir, né? Agora, isso não inviabiliza que eu possa ir numa delegacia de polícia ou no Ministério Público Eleitoral e fazer a representação e cobrar, gente, porque direito a gente cobra, a gente exerce, não vai lá, representa e deixa. Inclusive, porque se o promotor, a promotora arquivar em algumas situações sem avaliar adequadamente, hoje em dia a legislação garante o recurso da vítima. Pedir a revisão disso. Claro, então, a gente não pode também, porque a luta feminina, ela é uma luta meio que incansável, porque a gente não basta apenas, eu sei, hoje é obrigação do Estado, que nós demos um avanço muito grande. A Lei 14.192, ela trouxe um crime de ação penal pública incondicionada. Então, é o Ministério Público que tem que investigar com a polícia e trazer para o judiciário as provas, e a vítima teria que fazer a comunicação. Esse é um grande passo. Esse é um passo importante, porque tirou aquela situação de crimes muito pulverizados, de ameaça, de crime contra a honra, que dependia de representação e acabavam não resultando, né, numa efetiva punição, no adequado tratamento da situação. Mas, além de fazer a comunicação, é bom cobrar, acompanhar e exigir ser comunicada do resultado dessa investigação. Nós precisamos ter uma participação mais ativa da vítima nessas situações, né, dentro do possível. E no Ministério Público a gente também está sempre assim, tem os espaços de escuta, né? Olha, está acontecendo isso, pelo GT a gente tenta intervir, a segunda Câmara tem dado também decisões boas de não homologar arquivamentos inadequados. Isso é um outro problema, né? Eventuais arquivamentos sem investigação. Vamos falar um pouquinho do site de vocês, que está espetacular, porque é possível a vítima acompanhar, inclusive, as representações através do site do Ministério Público Federal. Acho que é importante deixar isso bem
a amostra de toda a sociedade, para que todos saibam esse trabalho excepcional que o grupo de trabalho chefiado pela Raquel Branquinho está fazendo na Procuradoria da República, né? Qual é o endereço? Eu agradeço a referência, mas a gente faz sempre coletivamente. Eu digo, eu estou na coordenação, mas assim, tem uns servidores lá que eles compraram a causa e trabalham com tanto amor a mais, né? Porque sempre é um trabalho que a gente faz de forma adicional. Então, eu não vou conseguir falar direitinho, mas está na página da Procuradoria-Geral Eleitoral. Então, entrou na página do MPF, Procuradoria-Geral Eleitoral, ali já vai ter o banner, né, da violência política de gênero, denuncia aqui, ou entra no institucional, tá lá, GT, violência política de gênero. Por que nós pensamos desde o início? Se nós estruturarmos informações claras, mesmo assim é difícil. Né? As pessoas têm dificuldade de entender, mas assim, nós dividimos ali material de informação acadêmica, artigos, referência bibliográfica, as representações, a atuação junto aos partidos políticos, os ofícios que encaminhamos, as recomendações, material de mídia, de informação, de comunicação. Ou seja, tem bastante elementos para as pessoas, principalmente operadores também, advogados, é muito importante a advocacia estar junto. Inclusive, é um nicho. É um nicho novo de trabalho para advogados jovens, advogados que compram essa pauta e vão dar uma assessoria, porque demanda área criminal, atividade civil, eleitoral, todo um conjunto ali, né, dentro dessa questão da temática da prevenção ou combate à violência política de gênero. Outra coisa que eu acho que é importante também nós falarmos um pouquinho é sobre a população trans. Né, e que também já está definido que, embora se fale só de mulheres, então que a população trans também está abarcada e protegida pela legislação. E aí já engato numa segunda pergunta, que é sobre aquele precedente do Rio de Janeiro, de 2020, da Beni Brioli, que houve uma atuação muito efetiva do Ministério Público Federal e a sua especialmente. Então, conta para a gente um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma vereadora do Rio que já vinha sofrendo ameaças e violações e violências antes da promulgação da lei, né, que foi de 2021, antes, e sempre, né, recorria a uma representação, a uma situação ou outra representação criminal por ameaça, por crime contra a honra, e não tinha repercussão. Com a Lei 1492, ela foi agredida verbalmente, né, por um parlamentar dentro da Assembleia Legislativa. Ela é vereadora, ela foi agredida por um parlamentar na sua fala na Assembleia Legislativa do Estado, e isso gerou uma representação do GT, porque isso foi muito recorrente, teve uma repercussão social, porque as palavras foram graves, foram árduas, foram discriminatórias, foram violentas. E essa representação depois gerou uma investigação na Procuradoria Regional Eleitoral do Rio. Por quê? Como parlamentar estadual, ele tem foro no Tribunal Regional Eleitoral de lá, e foi feita uma denúncia depois dessa investigação, análise dos documentos, análise dos vídeos, das falas e de tudo mais. Foi feita uma denúncia. A denúncia foi recebida pelo Tribunal Regional Eleitoral, superando questões que a defesa alegou, e geralmente todas as defesas alegam nesse sentido, que a imunidade parlamentar... Essa era outra pergunta. Isso, porque a Constituição garante, pelo artigo 53, ampla imunidade para os parlamentares para exercer as atividades políticas. É óbvio. A atividade política pode se confundir com agressão? Não. Jamais. A atividade política pode se confundir com violação de direito fundamental? Também não. Então, o Supremo e o TSE têm inúmeros precedentes nesse sentido, seja dentro, seja fora do parlamento. Se exceder esse limite, não há essa exclusão imediata. É óbvio, ali pode-se ter uma investigação e depois falar, não, a pessoa não excedeu, isso não aconteceu assim, isso é outra questão, está dentro do processo, mas alegar de início, ele não pode, ou ela não vai poder responder porque tem imunidade, isso está superado. O TRE superou isso. E o TRE também recebeu a denúncia tendo como vítima uma mulher trans, uma mulher negra trans, enquanto a lei fala mulher. Por quê? Porque por tratados internacionais que o Brasil aderiu, por decisões da nossa Corte Constitucional e um precedente muito importante do STJ para a Lei Maria da Penha, que se aplica por analogia a essa situação. O STJ também entendeu que a mulher trans, agora, recentemente, né, uma relatoria do ministro Schietti, um voto muito importante, que a lei também se aplica a tutelar os direitos da mulher trans, porque não se pode restringir os direitos femininos ao sexo biológico. Então,
também se aplica a tutela da Lei 14.192, e o TRE, nesse precedente relevantíssimo. Por que eu digo relevantíssimo? Porque, além de estar ali, óbvio, a defesa está apresentando suas alegações, está no devido processo legal, teve contraditório, então ainda está chegando na fase final o processo, mas relevantíssimo porque a representação, a atuação institucional de quem tinha a atribuição, o Ministério Público Eleitoral, fez com que parasse aquela sequência de violências que ela sofria desde muito antes até da promulgação dessa legislação, porque o responsável que foi denunciado sentiu que pode haver uma condenação, pode ser punido por isso. Então, isso é muito importante. Não se quer fazer um caça às bruxas com a lei, garante-se plena defesa, mas procura a sociedade que é um mínimo de efetividade. E é isso que eu acho que é muito importante a gente pautar. Nós estamos falando de respeito, né, da dignidade da pessoa humana. São tantos e tantos questões e valores que estão em jogo numa situação grave como essas, e me parece que o precedente ele é importantíssimo porque ele é anterior à lei, ele é de 2020. Né? A lei de 2021. A denúncia já foi feita pela lei. Já? Mas ela já vinha sendo agredida antes da lei. Certo. E todas as tentativas de barrar foram inócuas. Entendi. Porque até então, uma ameaça, até ela fazer a representação, ficava perdido no sistema, porque tem muitas outras situações. Quando a lei veio e aconteceu um fato da mesma natureza, que era sequencial, após, e aí pôde-se fazer essa denúncia, verificou realmente esse processamento e até essa atitude do próprio agressor ali que foi denunciado de romper essa sequência de violências que aconteciam, porque antes não tinha algo que pudesse fazê-lo parar. Punição. Ou até a expectativa da punição, né? Claro, claro. E para político, a punição criminal, daí decorre, eventualmente... Pode decorrer inelegibilidade e outras situações correlatas muito relevantes. Isso, que importa muito para quem é político naturalmente, né? Em relação a... vamos voltar mais um pouquinho à conscientização e sensibilização dos membros do judiciário, de todo o sistema de justiça. O que se pode fazer, além das campanhas, além desses espaços que nós podemos conversar sobre esse tema tão importante? De que forma se pode sensibilizar? Qual é a sugestão? Bem, esse ponto é bastante sensível, porque é justamente essa sensibilização, eu não digo sensibilização no sentido da pessoa entender que está fazendo algo de bom, porque é uma sensibilização no sentido de cumpra a sua obrigação. Né? Porque a sua obrigação é essa. Hoje a gente tem essa legislação, ela tem que ser aplicada, mas que tem que ser feita. Porque a gente vem num histórico, né, de situações em que direitos, muitas vezes femininos e de populações vulnerabilizadas, elas são desconsiderados e se torna natural. Aí a gente tem que desnaturalizar isso, dessensibilizar esse sistema que está acostumado com isso e acho que é normal. O próprio Tribunal Superior Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral já assinaram, os ministros, presidente, vice-presidente do TSE, o Procurador-Geral Eleitoral, lá em agosto de 2022, já assinaram um ato conjunto tratando justamente de mecanismos do processamento disso com rapidez, com prioridade, deu orientação para os promotores e juízas eleitorais de como agir. Isso é muito interessante. Muito importante. É um protocolo para atuação conjunta, assinado pelo TSE e Procuradoria-Geral Eleitoral para o enfrentamento da violência, né, política de gênero pelo sistema. Foi encaminhado para todos e todas que atuam nessa área. Ele tem uma força em si? Não, mas ele já foi importante, que é um marco. Mas o que eu acho que você me perguntou, o que é importante fazer? Eu acho que é importante justamente isso, nós capacitarmos, termos curso, letramento, para entender quando que eu considero uma agressão. Se houve o desligamento do microfone de uma vereadora no momento que ela se pronunciar sobre um tema que ela acha relevante, ou atacar a vereadora dizendo que o tema dela é de menos importância, ou seja, desconsiderar o papel da mulher ali dentro do parlamento, ou outras situações mais subliminares. Elas caracterizam a violência? Caracterizam. Sim. Caracterizam. Mas nós precisamos ter as lentes para enxergar isso. Não adianta estar escrito na lei um verbo
né? Que eu não vou saber enquadrar o fato naquele verbo. Então, a capacitação, o letramento, um pouco do que a gente está fazendo aqui, um pouco desses normativos. O CNJ já saiu na frente, né? Com a orientação deles, a recomendação para julgamento na perspectiva de gênero. O Ministério Público do Brasileiro tem que dar esse passo ainda. Mas não só isso. Eu acho que primeiro a gente, igual a gente fala, a gente educa, depois a gente cobra, né? Que nem criança. Então, primeiro a gente capacita e depois as corregedorias, os conselhos, os órgãos de coordenação vão atrás ver o que está acontecendo, né? Quando tiver um olhar nesse sentido, eu acho que é os próprios... Porque, eu tenho independência. A independência é mais ou menos como uma autonomia partidária. Ela não é um campo neutro que você pode fazer tudo. Um cartão. Né? Que pode fazer tudo. Você tem que, óbvio, tem para analisar, para fundamentar. A racionalidade explica tudo. O que nós estamos vendo são arquivamentos que não têm um mínimo de análise, que tornam a vítima culpada do fato, que adotam um lado, geralmente masculino, da situação. Isso não é papel do Ministério Público, né? Ele tem que justamente... o neutro também não é essa neutralidade, porque a perspectiva faz com que você tenha que olhar e analisar a situação, vendo a mulher naquele cenário, uma vereadora sozinha, num município pequeno, conservador, com só homens, em que ela não tem espaço, que ela quer dizer, é uma situação absolutamente concreta que você tem que analisar, né? Então, eu acho que esse é importante papel da gente tentar conscientizar, mas também cobrar. Cobrar. Eu concordo plenamente. E o que a gente viu acontecer nas últimas eleições é um número grande de mulheres, algumas candidaturas laranja, que é outro tema que também correlato. Cabe um podcast só para ele? Só para ele, mas também os partidos, para cumprir a famosa cota, botam, mas não dão condições para que... Não dão nem dinheiro, nem tempo de TV, liberam material de campanha uma semana antes. Elas normalmente são pessoas não conhecidas da política, então essa invisibilidade ainda aumenta mais. E eu gosto em palestra, assim, eu gosto de falar muito sobre um caso de violência política que para mim é muito emblemático, que foi aquele em que no final da campanha da presidência da República, em algumas cidades grandes do país, plotaram nos tanques de gasolina dos carros uma mulher de pernas abertas com a cara, né, o rosto da candidata à presidência da República. E isso foi que ano? Foi ontem. 2014, né? Eu acho que foi 2014. Ontem. É. E eu me lembro das pessoas acharem graça, achar engraçado aquilo. E eu dizia, mas isso é um absurdo. Como é que as pessoas não percebem que isso é uma violência? Então, eu costumo falar sobre isso, porque é um fato público e notório, e o tanto que a sociedade precisa evoluir para enxergar que isso é inadmissível. Mas pegando o gancho nessa sua observação, que foi extremamente relevante, nós achamos um absurdo, mas, de certa forma, ninguém fez nada, né? Porque o fato aconteceu, a pessoa não foi processada, da eleição. Hoje, o amadurecimento social e das instituições, eu acho que isso não ficaria impune. Concordo. Então, eu acho que nesses 10 anos, porque a gente sempre reclama, né? A gente reclama porque é difícil, o Brasil é um país muito grande, 27 estados, um sistema federativo, justiça estadual, justiça federal, justiça eleitoral. Culturas diferentes. A gente trazer um mínimo de homogeneidade para algumas situações, para tudo, é difícil, é um desafio. Mas quando a gente olha um exemplo desse, hoje, você e várias pessoas adotariam posturas na hora. E naquela época a gente não tinha ainda, talvez, essa competência de olhar e ver isso. E também não tínhamos legislação. Sim, né? Sim, com certeza. Mas a gente faria alguma coisa. Não tinha essa visão. Achava uma barbárie, mas não... O que fazer com isso, né? O que fazer com isso. Mas hoje a gente sabe, é uma violência política de gênero. Tinha um homem lá segurando o negocinho dele lá Não. O candidato? Não. É isso. Não. Você quer agredir uma mulher, você não concorda com a pauta? Ótimo, isso existe na política, não concordo. A sua pauta é ruim, o seu tema não é cabível. Ok. Agora, usar termos pejorativos, aspectos sexuais, físicos, íntimos, para desmerecer e atacar e violar psicologicamente, isso é muito grave. Isso acontece. E ninguém tem imune. Porque a gente atuando nessa área, eu ouço senadoras. Então, por uma vereadora, a senadora é o topo, né? Sim. A senadora também é agredida, fica abalada
psicologicamente, no mesmo patamar, porque não tem uma diferenciação realmente, acontece contra todas. Então, acho que isso é importante todas saberem. Não é porque eu sou simples, não é porque eu sou do interior, não é porque eu, né, não estou num espaço mais importante politicamente. Não, isso é uma recorrência, porque daquela violência, daquela falta de conhecimento da sociedade, daquela naturalização da agressão, que é estrutural, ela contamina o institucional. Claro. O espaço político, as câmaras, tal, elas naturalizam essas situações. Hoje a gente está enfrentando situações, graças a Deus a gente está conseguindo que a justiça reverta, de vereadoras caçadas, porque elas são minoria. Então, dependendo da pauta delas, dependendo de como ela responde para uma agressão, porque ela tem direito de responder. Claro. Enquadram como violação de decoro, fazem um processo, muitas vezes, rapidamente, Sumário. e caçam o mandato. Olha que dificuldade. Que Até pouco barbaridade. tempo, a gente tinha a independência, né, das instâncias e o judiciário poderia entrar só para analisar aspectos procedimentais de legalidade. Sim, sim. Hoje o judiciário está entrando no mérito. Fala, devolvo o mandato para isso aqui, porque foi uma agressão. Olha isso. São muitos casos? Olha, de que eu sei de retorno do mandato, umas 3, mas que ainda estão discutindo aí pela justiça, umas 10. Isso é muito grave, não é? É muito grave. Porque é um mandato popular e muitas vezes eu já ouvi vereador que foi quase que teve que sair do município porque se criou uma campanha difamatória e impulsionar a violência pela população contra ela. Então ela sentia medo físico de ser agredida, de acontecer alguma coisa. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter esse olhar mesmo. E, olha, sem mulheres nos espaços, sem representatividade, a sociedade vai ser cada dia mais violenta. Porque essa pluralidade, o olhar feminino que completa, né, a racionalidade masculina em alguns aspectos, isso faz parte, isso é importante. Né? Então, retirar esse direito é de uma gravidade assim, absurda para a nossa sociedade, para o dia a dia. E nós estamos galgando, não adianta política de segurança pública para uma sociedade que está com um olhar de violência. Doente. Né? Não vai ter solução fácil que não venha realmente de políticas, né? Porque também não pode, todo mundo tem que educar, óbvio, né? A gente sabe disso. Mas essa educação, ela vem de exemplos. Exemplos do presidente da República de indicar mais mulheres para o Supremo, para o STJ. Exemplos de outros espaços de poder. Mulheres negras que nunca ocuparam esses espaços de poder. Temos juristas maravilhosos, com extrema capacidade, que podem estar ali representando toda a população negra do nosso país, que não é pouca. A questão da interseccionalidade, né? Etnia. Todas essas questões das minorias, de uma maneira geral, que nós falamos aqui, que acabam ficando invisibilizadas e vulnerabilizadas, né? Isso. Acho que esse é o nosso papel. Tentar trazer isso. Trazer isso à tona. Doutora Raquel, mais uma contribuição? Quer falar mais alguma coisa para a gente? Eu agradeço, Ana. Eu acho que assim, a gente vai poder tocar algum colega para atuar nessas eleições de 24, né? Com esse olhar, tendo esse material à disposição, tem o GT ali, a gente atende, né, se tiver alguma dúvida, para poder atuar conjunto. Ninguém tem a resposta definitiva, até porque o sistema de justiça não existe uma resposta definitiva, né? Quem vai dizer a última palavra é o Supremo, muitas vezes ele diz diferente do que estava dizendo, mas assim, nós temos hoje uma base legislativa, jurisprudencial razoavelmente consolidada para tocar essa situação e defender os direitos. Agora, olhar a questão do financiamento. Se elas estão recebendo o financiamento que tem direito. Por quê? Com a questão da mudança da legislação que impediu os financiamentos de pessoas jurídicas, essa palavra ela é complicada, mas a sociedade, a estrutura do sistema acabou empoderando homens que são praticamente donos dos partidos. Exato. E eles recebem todo esse financiamento do nosso dinheiro. Exato. Eles não têm nem o trabalho de captar aí com a empresa, porque quando captava, ainda tinha que cumprir uma pauta que a própria empresa dava, que, de repente, o financiador podia ser uma pauta boa. Meio ambiente, gênero, você atua por aqui. Sim. Agora não tem compromisso algum. É a sociedade que tem que comprar esse compromisso mínimo. Eu concordo plenamente. Né? Plenamente. Isso é importantíssimo. Eu estou também na ouvidoria da mulher do TRE. Extremamente importante. Aqui no TRF e no TRE de Santa Catarina. E nós já começamos a receber alguns expedientes lá.
e eu tenho a impressão que isso vai aumentar muito. Então, a minha preocupação enorme é capacitar dentro do próprio tribunal os servidores, né? É um trabalho grande. É. E também, por isso que eu perguntei tantas vezes sobre isso, a autoridade policial, os promotores eleitorais nos municípios, né? Então, o Ministério Público Estadual também. É um grande trabalho. Essa eleição ela tem um foco estadual, né? É mais o Ministério Público estadual. Mas, assim, nós vamos ter agora uma webinar que a gente chama dia 20 e 21, destinado para o Ministério Público Eleitoral brasileiro, para capacitar, para falar. Isso vai ser aberto? por vídeo, aberto, depois eu te mando e você distribui gente. aí o link. Vai, assim, antes é destinado à capacitação, tem inscrição, vai ter certificação para quem né, quer essa certificação, mas nós também resolvemos transmitir no YouTube, porque falando, vamos, né? Isso. Porque aí, se não assistiu hoje, pode assistir depois, e ali a gente vai ter toda uma linha, né, voltada para esse letramento, essa capacitação. Inclusive depoimentos de mulheres de periferia que foram candidatas, como é que elas foram excluídas, por quê, como foi a situação, para que os colegas membros do Ministério Público possam enxergar essa realidade. Ai, que maravilha. Né, que está ali do outro lado, que muitas vezes a gente, com tantas atribuições, não vê, né? Olha, meus parabéns pelo trabalho. Todos nós, né? Eu represento um grupo grande. Eu sei disso, mas excepcional que vocês estão fazendo em Brasília, referência para nós todos no país, porque é o que a gente fala. A gente não pode dissociar a pessoa física, né, da instituição a qual nós pertencemos e a sociedade, né? Então, que alento te encontrar e ver essa tua força, teu empenho com essa pauta que é tão importante, que é a minha também. Nossa. E que me sensibiliza, porque a gente vem acompanhando tantos e tantos casos e vendo a realidade dura daquelas mulheres que se habilitam numa campanha política. Isso. Né? Então, meus parabéns. Nós ficamos muito honrados com a tua presença hoje aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Estamos aqui com esse projeto. É um projeto da ouvidoria do tribunal. E chegamos ao fim desse episódio. Convidamos todos já para o próximo episódio, que trataremos de outros assuntos relevantes também em relação à pauta feminina, à ouvidoria da mulher e a nossa experiência aqui no tribunal. Muito obrigada. Até a próxima.